Olá, eu sou o professor Ney e agora nós discorreremos um pouco sobre a gestão do desempenho. O primeiro ponto a se observar é que nós utilizamos a palavra gestão e não avaliação de desempenho. A palavra gestão, ela traz em si a ideia de um ciclo e é importante a gente se conscientizar que existem etapas nesse ciclo. Por mais que fique emblemático, é comum, tanto em organizações públicas quanto privadas, uma maior ênfase à etapa de avaliação do desempenho. É importante se conscientizar que existem duas etapas anteriores. A primeira, o estabelecimento e expectativas de planos de ação, né? Ou a gente cair no jargão popular, as regras do jogo combinadas não saem caras, né? E uma segunda etapa de acompanhamento, que é primordial, é importantíssimo o gestor ele estar atento ao longo de todo o ciclo desse acompanhamento para não se fazer simplesmente ao fim uma avaliação fria, improdutiva e ineficaz. O primeiro ponto, então, que eu gostaria de ressaltar nesse item é que é um processo cíclico, contínuo, evolutivo. A cada ciclo, a organização, gestor e empregado aprende e evolui, se desenvolve em gestão de desempenho. A cada ciclo, então, existe uma melhoria ali do acordo dessas expectativas de desempenhos contratadas em chefia e servidor. É bastante emblemático toda essa questão da gestão de desempenho, que acaba sendo enfatizada pela avaliação, e diversas pesquisas foram feitas tentando identificar as falhas nessa gestão de desempenho. Uma pesquisa interessante é a de Longenecker e Goff, que acabaram fazendo grupos focais com dois tipos de públicos, os avaliadores e os avaliados, tentando descobrir, ou eles perguntaram para esses públicos, quais seriam, na visão deles, os motivos de falha nessa gestão de desempenho. Na visão dos gestores, nós temos ali a falta de informação sobre a performance real do avaliado. Então, é importante que o gestor ele esteja, de fato, no dia a dia. É uma ênfase à segunda etapa, a etapa de acompanhamento. Se o gestor não acompanhou o profissional ao longo do ciclo, fica muito etéreo ou muito prematuro e superficial ele querer fazer uma boa avaliação ao final do ciclo. Atitude negativa ou defensiva do avaliado, e aqui nós temos uma ressalva, né? É comum o ser humano, ele por si só já se sente desconfortável num processo de avaliação, ser avaliado. E quando a gente traz isso para uma cultura latino-brasileira, esse desconforto fica ainda maior nessa nossa cultura relacional, em que existe uma tendência em se mesclar relações profissionais e pessoais. O terceiro item é a falta de tempo suficiente para a preparação. Então, essa preparação para uma avaliação traz também luz ou ressalta a importância da segunda etapa de acompanhamento e, principalmente, a primeira etapa do acordo ali das regras. Quarto item, não ser honesto com o subordinado. Vem novamente aquele receio de quebrar as relações, né, a nossa cultura latino-brasileira, que no setor público a gente tem ainda a intensificação da situação do estar gestor. Então, como muitas vezes aquele gestor não tem aquela posição perene e no futuro ele pode estar numa posição inversa, ele avaliando aquele profissional, quando daqui a 3 anos aquele profissional pode ser o gestor avaliando esse próprio gestor. Então, existe aí uma dificuldade ainda maior nessa honestidade, nessa assertividade da avaliação. E, por fim, um quinto item que traz aí uma importância aos preceitos técnicos do modelo, né, é se ter padrões claros para se julgar a performance e o desempenho. Quando nós olhamos essa mesma pesquisa sob o olhar do avaliado, nós percebemos que, na verdade, os itens ali identificados como falhas são muito similares aos itens ressaltados pelos gestores. De modo que percebemos que, nesse processo de avaliação de desempenho, o objetivo primordial e sinérgico dos dois atores, avaliador e avaliado, é o melhor desenvolvimento, o melhor desempenho do profissional no ciclo futuro. Essa é a chave, né, desse processo de acompanhamento, os feedbacks contínuos e o feedback formal no momento de avaliação. É não se pontuar excessivamente, embora o nome feedback remeta ao passado, não se pontuar a caça às bruxas, às buscas de erros
culpados ou responsáveis por determinadas falhas, mas sim vislumbrar o futuro e o que pode ser feito de melhor para o próximo ciclo, seja reforçando aqueles pontos já acertados no ciclo vigente, seja trazendo oportunidades de melhorias para pontos não tão acertados no ciclo vigente. Então, para se evitar alguns problemas típicos desse ciclo de gestão de desempenho, existem ali algumas recomendações, seja para a figura de RH, a figura ali da área, né, que é responsável por orquestrar todo esse ciclo, seja na figura do gestor, que é aquele principal responsável por fazer valer e dar esse corpo, essa dinamicidade, essa efetividade ao ciclo. Um ponto aqui fundamental dessa gestão de desempenho é entender que o momento de avaliação, na verdade, se divide em dois grandes momentos. Um primeiro momento em que eu avalio o profissional com uma régua idealizada previamente pela organização, que no nosso modelo ali em tela, conforme o capítulo 2, são as competências com os níveis de complexidade. Então, nesse momento, eu estarei avaliando cada profissional de acordo com aquele patamar desejável em que ele se encontra. Eu tenho ali, então, um patamar desejável do que é o que eu espero de um profissional pleno, e aí, se eu tenho o João, que é um analista pleno, eu vou avaliar o João conforme aquele patamar previamente descrito. Nesse momento, o foco, o desejo de ambas as partes, avaliador e avaliado, é em prol do desenvolvimento, do encarreiramento, da maior... Neste momento, o foco primordial de ambas as partes, seja do avaliador, seja do avaliado, é em prol do desenvolvimento e melhor desempenho da carreira desse profissional. E existe um segundo momento da avaliação, que é um momento da tomada de decisão. Nesse momento, e que geralmente ocorre não apenas com um gestor, mas sim com um colegiado de gestores, coloca-se sim na mesa a avaliação de desempenho, mas outros elementos, outras informações também são consideradas, seja a performance, o desempenho quanti e desempenho qualitativo do profissional, seja o orçamento da área, as posições e diretrizes estratégicas orçamentárias, os condicionantes econômicos da organização, do segmento e do setor, e nesse momento, quase sempre, né, as organizações trabalham com recursos limitados, é preciso fazer uma escolha. Então, aqui, eu não estou comparando um profissional com uma régua idealizada de performance, mas sim eu estou comparando vários profissionais entre si e eu terei que fazer, como colegiado de gestor, uma escolha, porque eu vou promover, eu vou conceder um aumento remuneratório para o João em detrimento ao José. Entender que existem essas duas diferenças nos momentos de avaliação, um primeiro momento em que eu avalio a performance do profissional de acordo com a régua de complexidade, visando o seu desenvolvimento, e um segundo momento em que eu faço avaliações entre os profissionais e tomo uma decisão conforme recursos escassos, é fundamental para a gente não contaminar cada um desses momentos. É extremamente comum as organizações, no seu anseio de objetivarem as avaliações, trazerem certa matematização e, para aquele primeiro momento de avaliação, já desenharem uma consequência natural que, ao ganhar uma boa avaliação de desempenho, automaticamente o profissional ele ganha uma promoção, ele ganha um aumento remuneratório. E assim eu mesclo esses dois momentos, misturo e confundo os dois momentos e maculo as duas intenções, que são distintas. Por fim, vale ressaltar, neste capítulo, os 4 usuais tipos de avaliação em gestão de pessoas. Por mais que as organizações possam empacotar com nomes emblemáticos, fantasias, basicamente nós temos 4 tipos de avaliação. Uma avaliação focada no desempenho quantitativo do profissional, uma segunda avaliação focada no desempenho qualitativo, uma terceira focada em atitudes e comportamentos e uma quarta focada em potencial. Vamos repassar rapidamente cada uma delas. Primeira avaliação, pode ser também chamada de metas e resultados, ela é dita aquela avaliação mais objetiva dentre as 4 apresentadas. Porque ela é em cima, ou ela se baseia num olhar do desempenho quantitativo.
o que o profissional e quanto o profissional deve fazer. É extremamente comum as organizações adotarem essa avaliação e ciclicamente estabelecerem ali metas, acordarem metas com os profissionais e ao fim do ciclo avaliarem o quanto esses profissionais atingiram, superaram ou atingiram parcialmente ou mesmo não atingiram essas metas. A gente poderia fazer a seguinte pergunta: no momento da avaliação, quem seria o avaliador legítimo desse tipo de avaliação? O avaliador legítimo seria um sistema de informação, algo automatizado. Se eu tive um correto acordo de metas no início do ciclo, ao fim da meta, ao fim desse ciclo, não existe uma subjetividade na avaliação do quanto se atingiu plena ou parcialmente a meta. Se a regra for clara no início, essa avaliação ela é objetiva e ela é passível de ser feita por um sistema automatizado. Isso não quer dizer, contudo, que essa avaliação ela é 100% objetiva. A subjetividade dela, ainda que seja menor, né? Lembrem que eu comentei que das 4 avaliações ela é a mais objetiva possível, ainda assim existe subjetividade. Onde se encontra? Se encontra exatamente no momento de acordo das metas, no momento em que o gestor acordará as metas com seu avaliado, existe ali o fator de subjetividade, o quanto esse gestor ele está acordando metas desafiadoras o suficiente e relevantes para a organização, o quanto ele está acordando metas inócuas. Então, é importante, sim, que gestão de pessoas tenha esse olhar, tenha essa calibragem atenta e sistêmica no momento de acordo de metas. Geralmente, esse tipo de avaliação ela é base para remuneração variável. Por quê? Assim como esse movimento de atingimento de metas ao longo dos ciclos costumam ser pontuais e intermitentes, em determinado ano o profissional pode atingir as suas metas, no ano seguinte ele não atingir, no terceiro ano ele volta a atingir, então isso é intermitente. O mesmo ocorre, então, com a dinâmica com a remuneração variável. Não existe uma promessa de pagamento única e gradativa. Em determinado ciclo eu posso receber uma remuneração variável, em outra não. Segunda avaliação, que é interessante e importante a gente explorar, é a avaliação do desempenho qualitativo, que é o olhar para o desenvolvimento do profissional. Na nossa leitura, conforme o capítulo 2, a escolha dos conceitos estruturantes, eu estou aqui falando de níveis de complexidade ao longo da carreira. Esse olhar, diferente do desempenho quantitativo, que olha o que e o quanto o profissional faz, ele traz um olhar para o como o profissional faz as suas atividades. Peguemos um exemplo, uma organização que tem uma produção, por exemplo, de bolsas. E ao longo do mês, existe uma meta estabelecida tanto para João quanto para José, ambos profissionais produtores de bolsas, de produzirem 1000 bolsas. Ao final de um mês, tanto João quanto José produziram 1000 bolsas. No quesito a avaliação de desempenho quantitativo, metas e resultados, tanto João e José atingiram a meta e não podem ser diferenciados por isso. Os dois merecem ser reconhecidos pelo desempenho quantitativo. Agora, no olhar de desempenho qualitativo, de desenvolvimento, nós podemos captar a seguinte situação. José, ele atingiu essa meta que era ousada para aquele mês, fazendo ali horas extras, ficando extremamente focado no trabalho, mas também criando um ambiente mais tenso. Mas ele conseguiu atingir a sua produção de 1000 bolsas. Já José, ele estudou todo o processo produtivo, ele trouxe uma melhoria contínua ao processo e, sem se utilizar de horas extras, sem contaminar o bom clima de trabalho, ele conseguiu, ao final de um mês, produzir as 1000 bolsas. Então, no desempenho qualitativo, como cada profissional executou, a gente consegue pegar nuances, diferenças das responsabilidades e performance de João e José que o desempenho quantitativo não coletaria. É importante as organizações terem essa mescla do desempenho quanti e quali. E é importante essa clarificação, que são vieses e olhares distintos. Muitas vezes as organizações pecam ao tentar sintetizar numa mesma ferramenta todos os olhares de avaliação. Os olhares são distintos e pedem ferramentas distintas. Nessa segunda avaliação de desempenho qualitativo, quem seria o avaliador legítimo para ela?
seria o próprio gestor. Quando o gestor ele bem se apropria do seu papel de líder, é ele que está ali acordando ali as atribuições, acompanhando ao longo de todo o ciclo profissional nas suas atribuições e, por fim, avaliando o quanto a sua equipe, os seus subordinados, atingiram ali e performaram no dia a dia ao longo do mês. Então, nada mais justo do que o gestor ser o avaliador. Uma outra pessoa teria propriedade para fazer essa avaliação. É o próprio avaliado. E a autoavaliação, ela é recomendável porque ela estimula a autocrítica, ela estimula o olhar contínuo ao longo da sua performance, do seu desempenho e, eventualmente, acaba traduzindo ou desnudando alguns pontos cegos de carreira que o próprio profissional possa ter. Como consequência natural desse tipo de avaliação, nós temos os planos de desenvolvimento individual, carreira, sucessão, seleção e uma repercussão aí, é comum, a repercussão em remuneração fixa. Então, naquelas decisões de movimentação, de progressão e promoção, a avaliação do desempenho qualitativo, embora não seja enfática e automática, ela vai ter um peso muito grande naquela decisão em colegiado. Um terceiro tipo de avaliação é a avaliação de atitudes e comportamentos. Aqui, o que se espera é traduzir ou vislumbrar quais são aqueles comportamentos desejáveis do profissional no dia a dia do trabalho. E aqui os avaliadores podem ser múltiplos. Qualquer pessoa que tenha o contato com aquele profissional tem legitimidade para avaliar o seu comportamento no dia a dia do trabalho. Então, é muito comum nós escutarmos, avaliações 360 graus. Essas avaliações, esse tipo de avaliação faz sentido quando eu tenho uma avaliação atitudinal comportamental. Contudo, é perigoso a gente trazer um modelo de avaliação 360 para um olhar de desenvolvimento, para um olhar de metas. Por isso também a importância da gente clarificar e entender o tipo e propósito de cada avaliação. Como consequência natural dessa terceira avaliação, nós temos o autoconhecimento, o plano de desenvolvimento individual também. Percebam que tanto a avaliação atitudinal quanto a avaliação de desenvolvimento, eles auxiliam o profissional no seu encarreiramento. O quarto tipo de avaliação é uma avaliação diferente das três primeiras. Enquanto as três primeiras, elas dão luz ao momento presente, ao passado, imediatamente ocorrido, a avaliação de potencial ela tem a intenção de projetar, de vislumbrar o futuro, de avaliar o quanto determinado profissional que eu tenho hoje, ele estaria apto e preparado a assumir posições futuras, posições diferenciadas do que se é exigido dele hoje em termos de competências e de eixo de carreira. Geralmente, então, como consequência, existe ali uma utilização em alocação, em composição de equipe, em processos sucessórios. E o tipo de avaliador costumam ser avaliadores especializados, psicólogos, se utilizando de testes específicos para essa projeção de potencial. Explorados os 4 tipos de avaliação e a importância de se diferenciar os seus propósitos e as suas consequências, eu espero que vocês façam agora uma boa leitura do capítulo.